Toda classe que eu criar, ela vai estar guardada dentro de algum pacote. Esse pacote é uma questão de organização das suas classes. Então, dentro lá do seu diagrama de classes lá da UML, você vai precisar criar um pacote, dentro desse pacote colocar uma caixinha daquela lá de classe, e aí dentro dessa sua classe, você tem duas informações assim, principais, que são os atributos e as funcionalidades. Dentro dessa galera toda que está escrito aqui, só para vocês entenderem, eu tenho esses carinhas daqui, que são algumas, a gente chama de variáveis de classe, mas a gente também consegue chamá-las de atributos ou propriedades. Eu estou falando vários nomes, porque em vários livros as pessoas acabam chamando de formas diferentes, e aí você vai fazer uma prova, o cara te fala lá propriedade, aí você não sabe que é atributo. A variável da classe, você também não sabe se é um atributo. Então, quando uma variável ela está dentro do método, ela não é uma variável da classe. Quando ela está aqui fora, ela é uma variável da classe, também conhecida como atributo. Então, eu tenho aqui algumas informações: nome, idade, salário base, doutorado, curso, quantidade de disciplinas e salário líquido. Tem isso tudo daqui. Vocês que já são espertos aí na tecnologia, vocês sabem o que são essas três informações aqui embaixo? Então, isso aí são constantes, tá? Então, na maioria das vezes, as constantes vão ficar dentro de alguma classe separada, né, para a gente poder reaproveitar esse cara. Mas eu tenho aqui uma constante para guardar um valor, que o cara vai ganhar por disciplina, um valor que ele vai ganhar por curso, e aqui dentro os cursos que eu vou considerar como cursos bons dentro dessa minha aplicação. Essa galera aqui toda aqui em cima, vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu descer um pouquinho mais o código, que nem todas essas informações elas são utilizadas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu chego aqui embaixo, vou levantar dois blocos aqui, tá? Eu tenho esse bloco daqui, ó, isso aqui é um bloco, e esse outro carinha aqui de baixo é outro bloco. Então, esse que está ali em cima é um bloco, esse que está aqui embaixo é um outro bloco. O que vocês conseguem perceber de diferença entre esses dois blocos aí, o que está marcado e o acima dele, que vem da linha 21 à linha 31? O que vocês conseguem, assim, de cara, observar para a gente já começar a entender o que está rolando dentro desse nosso algoritmo? Ele está jogando informação para dentro dessas minhas variáveis, né? José, 42, 999, false e 3. Maria, 24, 1, 2, 3, 4 com salário, se é doutorado, e a computação no curso. O que vocês acham que eu tenho na parte de cima? Eu represento o que na parte de cima? E eu represento o que na parte de baixo? Vocês estão ligados que aquele bloco de cima são informações que eu represento um professor. E quando eu digo represento um professor, eu tenho ali em cima informações que são específicas de um professor. Aqui embaixo eu tenho informações que são específicas de um coordenador. Ali em cima eu tenho o cálculo do salário líquido feito de uma forma específica, parte dele específica, parte dele é igual ao cálculo do salário do meu coordenador. Na hora de exibir, eu estou exibindo praticamente a mesma coisa. A única coisa que está mudando é um texto ali, onde eu tenho o nome texto professor e o texto coordenador. Observem que eu tenho esses dois caras. Só que como eu não estou programando orientado a objeto, eu resolvi lá em cima criar um monte de informação, um monte de atributo, desci para cá, preenchi esse camarada. Observem que dentro desse meu método main, eu tenho aqui a parte de preenchimento, a parte aqui embaixo de processamento e a parte aqui de saída, né? É um algoritmo tradicional. Então, o que acontece aqui? Eu entrei com as informações que eu preciso para calcular o salário do cara e exibir um relatório com o nome e a idade dele. Então, o que aconteceu? Recebi essas informações todas que estão aqui. Depois que eu recebi essas informações, eu usei aqui o doutorado, o salário base e a quantidade de disciplinas para chegar nesse salário líquido dele, e depois, no final do meu algoritmo, eu exibi o nome, a idade e o salário líquido. Então, esse é o meu algoritmo. Porém, eu fiz isso daqui para um professor, vim aqui embaixo, fiz a mesma coisa para um coordenador, preenchi, fiz o cálculo salarial, exibi o nome, a idade e o cálculo salarial. Percebam que eu fiz uma vez, fiz duas vezes, vim aqui para baixo, fiz mais uma vez aqui para um professor,
Depois fiz mais uma vez aqui para um coordenador. Eu estou fazendo uma programação estruturada, tá? Tá linda, tudo organizadinha, seguindo ali as melhores práticas, mas não está orientado a objeto. Uma coisa que a gente pode ver aqui de problema, que se seu chefe chegar para você e falar assim, Elbert, agora os nossos funcionários, eles precisam também, eu preciso preencher também o campo, sei lá, cidade, que esses funcionários moram. Então, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que chegar aqui em cima, criar uma variável aqui em cima para guardar essa cidade, ia ter que vir aqui, preencher aqui, ia ter que vir aqui, eu ia ter que preencher em vários lugares, tudo bem, mas passei direto, só trabalhei no preenchimento. Mas imagine se agora o chefe fala assim, olha só, Herbert, o cálculo salarial mudou. Quando ele diz para mim o cálculo salarial mudou, e eu tenho aqui o José, a Maria, a Tami e o William, se o cara falar para mim o cálculo salarial mudou, em quantos pontos diferentes eu vou alterar dentro do meu código? Uma vez para cada pessoa. Então eu tenho aqui, vou alterar aqui o cálculo salarial do José, eu vou alterar aqui o cálculo salarial da Maria, aqui eu vou trabalhar no cálculo salarial da Tami, e aqui eu vou trabalhar no cálculo salarial do William. Então esse é um problema, eu não estou trabalhando com esse conceito de reutilização. Então a reutilização é um ponto importante quando você começa a tirar esses blocos e organizar esses caras em objetos. Então eu vou criar um outro pacotinho aqui, deixa eu criar um pacote. Vou criar aqui o tal do model domain. Então eu tenho aqui as minhas classes de domínio. Dentro dessa minha classe de domínio, a gente viu aqui que tanto esse cara daqui de cima quanto esse cara daqui de baixo, eles são professor e coordenador e eles são tipos de funcionários. Então eu vou criar uma classe aqui chamada funcionário. Cheguei aqui e criei uma classe chamada funcionário. Essa minha classe funcionário vai ser a classe mãe das minhas classes coordenador e da classe professor. Então eu cheguei aqui e vou criar a minha classe professor, e essa classe professor, ela vai ser filha da classe funcionário, tá vendo aqui, ó, o seu super que você falou, é o tal do superclass, é a sua classe mãe. Então eu tenho uma classe e eu tenho funcionário como classe mãe. Então quando eu mando criar, ela cria lá dizendo que esse cara é filha de funcionário. Tendo a orientação objeto, uma classe ela só pode ter uma mãe. A gente vai ver mais para frente quando a gente for falar sobre interfaces, que interfaces foi uma forma da gente ter, de uma classe ter mais de um relacionamento com outra classe. Então vou criar aqui a nossa classe coordenador também. E essa classe coordenador também é filha de funcionário. Então estamos aqui com as duas classes criadas. Dentro daquele meu roteiro, no próximo passo aqui, ele está pedindo para a gente dar uma olhada naqueles atributos que a gente tem naquela nossa classe PO, esses caras daqui de cima, deixa eu subir aqui para vocês verem, isso aqui tudo. E aí ele está perguntando ali, eu estou pedindo ali embaixo assim, que informações vão estar na classe mãe e que informações vão estar na classe filha. Vocês conseguem dividir isso aí para mim? Eu tenho nome, idade, salário base, doutorado, curso, quantidade de disciplina e salário líquido. Vou copiar isso tudo daqui e vou botar aqui para dentro só para facilitar a minha vida, tá? Estou com essas informações todas aqui. Quem que eu devo deixar dentro de funcionário e quem eu devo levar para coordenador e quem eu devo levar para professor? Vocês conseguem me responder essa questão? Quero aplicar o conceito de herança naqueles meus atributos, e aí eu preciso deixar algumas informações na mãe e levar algumas informações para as filhas. Quem eu deixo na mãe e quem eu levo para a filha. Então observe o seguinte, quando você fala nome, idade, salário e doutorado, significa que essas 4 informações aqui, nome, idade, salário base e doutorado, elas aparecem tanto aqui no preenchimento do funcionário professor, quanto aqui no preenchimento do funcionário coordenador. E aqui em cima, quantidade de disciplinas só aparece aqui no preenchimento dos professores e curso
só aparece no preenchimento dos coordenadores. O nome, a idade, o salário e o doutorado ficam aqui. Tirei. Esses caras que eu copiei ali, que eu cortei, eu vou aqui em professor. Aí vem aqui no meu professor e a gente viu que dentro do professor eu vou deixar apenas a quantidade de disciplina. Então, quantidade de disciplina. Aquele salário líquido também tem que levar para lá depois eu volto. E aqui dentro do nosso coordenador, eu também tenho o curso. Ficou desse jeito aqui. Observe que aquele salário líquido eu tenho que deixar onde? Eu tenho um salário líquido aqui em cima para professor e tenho um salário líquido aqui embaixo para coordenador. Eles têm nos dois. Então eu posso colocar esse cara na classe mãe, então deixei aqui o salário líquido. Alguém tem alguma coisa contra esse salário líquido, dele ser um atributo, ou a gente pode deixar rolar e daqui a pouco a gente conversa sobre isso? O cálculo dele é diferente. Aqui eu tenho um cálculo, aqui eu tenho um cálculo. Só você está falando sobre o cálculo dele é diferente, a gente já começa a pensar em outra coisa. Eu pergunto para vocês, o salário líquido é uma informação que uma pessoa de fora vai preencher ou é uma informação calculada? Se ele for calculado, ele não pode ser um atributo. Um atributo é uma informação que você tem dentro da sua classe para que alguém de fora jogue essa informação ali para dentro e aí os métodos que estão dentro das classes vão manipular aqueles atributos. Esse é o objetivo, a lógica é essa. Tem um atributo na minha classe, alguém joga informação, preenche esses dados, né, nos atributos, e aí os métodos trabalham manipulando essas informações. Então, aquele nosso salário, ele vai se transformar num método depois. Então, esse cara daqui, realmente, ele tem uma forma de calcular o salário diferente do coordenador. Tá? O cálculo está sendo feito aqui dentro. A única coisa que eu vou fazer para esse nosso trabalho funcionar é que eu vou tirar essas palavrinhas static daqui. Antigamente, quando a gente estava aqui dentro, só para a gente abrir um parênteses, o static era necessário aqui, porque todas essas informações estavam sendo utilizadas por um método que era estático. Então, todas as informações que estão fora também precisam ser estáticas. Só por causa disso, mas abstrai, tá? Isso daí é uma coisa específica da linguagem. Então, tirei esse cara daqui, tá? Tirei todos os meus statics de dentro dessa minha classe funcionário. Estou fazendo a mesma coisa aqui na nossa classe de professor e estou fazendo a mesma coisa na nossa classe de coordenador. E vou criar o tal método exibir. Abstraia o conceito de... Conceito não, esse contexto de nome do... Por que eu estou dando o nome exibir? Estou criando um método, tá? Abstraia. Criei esse meu método aqui. Todo método vai ter que ter um retorno, que eu falei que ele não vai me retornar nada, e ele vai ser protegido. Tá? Então, criei esse método, e dentro desse método eu vou usar uma mensagem qualquer para exibir na tela, chamada aqui funcionário do mês. Então, eu criei aqui essa minha classe. Então, observem que essa minha classe, funcionário, está num pacote, tem alguns atributos com seus respectivos tipos, e ele tem um método exibir do tipo de retorno void protected, que exibe uma mensagem na tela. Daqui a pouco a gente vai parar para perguntar para vocês o que significa protected, o que significa private, o que significa public. Observem que esse salário líquido, como a gente conversou, ele pode ser um método. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um método aqui chamado calcular salário líquido. Esse método aqui, ele vai retornar um float. E esse método aqui vai ser um método do tipo divisibilidade privada. Todo método que tem um tipo diferente de void, ele precisa ter um retorno. E eu vou colocar esse retorno aqui como 0 por enquanto. Então, observem que eu tenho métodos, tá? A orientação objeto disponibiliza métodos para a gente e disponibiliza também atributos, ou propriedades, ou variáveis da classe. E o objetivo é que esses métodos manipulem esses nossos atributos. Sempre vai ser assim, o método manipular os atributos. Então, observem aqui, ó, estou lá naquela nossa classe principal, aquela nossa classe base, e eu voltei aqui para o mesmo grupo. Tem essas duas, esse professor e essa coordenadora.
O salário dos dois carinhas estão aqui, ó. Esse aqui é o salário do professor e esse aqui é o salário do coordenador. O que vocês conseguem, observando esses dois blocos aqui, o que a gente consegue identificar de igual para os dois? O que vocês conseguem olhar ali e falar, ó, isso aqui tem nos dois? É esse cara daqui, né? Essa verificação aqui para saber se ele tem doutorado, isso aqui é igual tanto em cima quanto embaixo. Só para a gente entender esse código aqui, né? Esse doutorado é uma variável booleana. E esse cara que está aqui é o famoso operador ternário. Esse cara daqui é o if, esse cara daqui é o else. Então, se esse doutorado, se ele realmente for verdadeiro, eu vou pegar o salário base do cara e multiplicar por 2. Se o doutorado for falso, eu vou pegar o salário base do cara. Então, nesse salário líquido para o José, o doutorado está falso. Então, ele vai testar esse cara, não vai entrar nisso daqui e vai pegar o salário de 999. Nesse cara aqui de baixo, o doutorado do cara é true. Então, eu testo e ele entra justamente nesse if e multiplica 1, 2, 3, 4 por 2. Tá? Então, essa parte daqui eu vou copiar e vou jogar lá dentro da minha classe mãe, naquele método que a gente acabou de criar. Observe que a gente simplesmente jogou aqui, eu posso até tirar os parênteses agora, porque não tem mais necessidade de agrupar nada, nem lá tinha, mas para deixar mais redondinho. Então eu estou testando aqui, ó, a minha variável, eu estou usando as variáveis que estão dentro dessa minha classe. Eu posso usar variáveis que também estão em outra classe. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então eu estou usando a variável doutorado e estou pegando a variável salário base para retornar um valor que pode ser o salário base vezes 2, como pode ser o próprio salário base. Eu estou aqui dentro dessa classe. As outras classes, eu só tenho atributos. Então aqui, ó, eu só tenho esses dois aqui, um atributo em cada classe. Dentro dessa nossa classe funcionário, eu tenho esse método e esse método. Existem duas coisas que a gente pode fazer dentro de uma classe. Uma classe é um método usar atributos ou um método usar outro método. Então, como é que funciona isso? Lá no nosso roteiro, eu estou pedindo para esse método exibir chamar esse método calcular salário líquido. Esse método calcular salário líquido, ele vai me retornar um valor e eu quero exibir esse valor na tela. Cheguei aqui embaixo, vou fazer aqui um system.out.println para exibir o salário líquido do cara. Tá? Ele vai exibir aqui o salário líquido dele. Só que esse salário líquido, que eu vou jogar aqui, né? Vou fazer uma concatenação aqui, ó, ele vai aparecer aqui nesse zero, eu preciso chamar um método. Então, um método pode chamar outro método. Então, eu vim aqui, no lugar desse zero, e coloquei aqui um método chamando o outro. Então, o método exibir, que é protegido, está chamando um método calcular salário, que é privado. Tá? Estamos nessa pegada aqui por enquanto. Isso aqui foi só para informar que métodos manipulam atributos e métodos podem chamar outros métodos que manipulam atributos. Como vocês estão olhando aqui, 3 campinhos... Ah, esse cara aqui, deixa eu tirar daqui. 3 campinhos, 2 campinhos eu ainda não usei, o nome e a idade. Esses 2 campinhos eu vou pedir para exibir aqui, simplesmente para vocês perceberem que, independente da visibilidade, você pode consumir qualquer atributo de dentro da sua classe. Tá? Então, você estando dentro da sua classe, independente da visibilidade do seu método, você consegue usar os atributos dessa sua classe. Então, aqui dentro desse meu método exibir, que é um método protegido, eu vou estar mandando exibir aqui o nome. Então, vou fazer uma concatenação aqui, vou exibir o nome. E vou exibir também a idade. Tá? Então, estamos aqui exibindo o nome e a idade. Percebam, 2 métodos, 4 atributos. Os atributos, nesse caso aqui, estão privados. Os meus métodos estão privados e protegidos, mas tudo está funcionando até o momento. Classe de professor, que eu tenho o atributo quantidade de disciplinas, e aí eu vou criar esse método de impressão protegido, protected, void impressão, e esse meu método de impressão vai exibir o carinha ali, quantidade de disciplinas.
Botei aqui só para ele exibir na tela. A mesma coisa eu vou ter que fazer na minha classe de coordenador, e na minha classe de coordenador eu vou fazer a mesma coisa com o curso. Cheguei aqui, vou fazer a impressão do curso. Então, uma coisa que eu queria que vocês se ligassem muito, que você pode ter métodos protegidos em classes que não são classes mãe, né? O funcionário é uma classe mãe, tanto que professor extends funcionário, coordenador extends funcionário. Então, você pode ter métodos protegidos nas mães e você pode ter métodos protegidos nas filhas. É que a galera sempre comenta que só pode ter esse protected em métodos. Não, você pode ter esse protected também em atributos. Mas eu estou passando para vocês aqui que eu tenho métodos privados, que é o nosso calcular salário líquido, usando informações protected. Eu tenho métodos protected usando informações que são privadas. Então, observe que eu tentei montar aqui um roteiro para que vocês percebam que pode existir uma informação privada na sua classe, que é o seu atributo, sendo acessada por métodos privados, sendo acessadas por métodos protegidos. Eu estou aqui dentro da minha classe filha e eu também tenho métodos protegidos, que nesse caso aqui está utilizando atributo privado. A mesma coisa acontece com o curso desse coordenador. Esse cara daqui, ele estava privado, tanto aqui quanto aqui. Se eu chegar dentro dessa minha classe professor, que é uma classe filha de funcionário, se eu chegar aqui embaixo, estou dentro do meu método protected de impressão. Eu vou chegar aqui e dar um simples Ctrl espaço, e ele traz para mim aqui tudo que eu posso acessar. Quando eu digo tudo que eu posso acessar, é tudo que eu posso acessar dentro da minha classe, tudo que eu posso acessar nas minhas classes mães. Não mães, né? Eu tenho uma classe mãe, essa minha classe mãe tem uma classe mãe, e eu posso acessar a informação da minha avó, eu posso acessar a informação da minha tataravó, e por aí vai. Observe que nessa telinha que aparece aqui, eu tenho ali, ó, quantidade de disciplinas, que é uma informação de professor, então está aqui dentro da minha classe, eu consigo acessar. Eu tenho informações da minha classe Object, que é a classe mãe de todas as classes. Tem informações também aqui da nossa classe funcionário, tá vendo? Só que a única informação de funcionário que eu consigo acessar é o exibir. Então, guardem aí na cabeça de vocês. Eu estou numa classe filha, e essa informação aqui, ó, exibir, eu consigo acessar. Calcular salário líquido, vocês perceberam que ela não aparece aqui, tá vendo? Não aparece. Daqui para baixo não tem nada, mas esses que tem um vermelhinho, verdinho e um amarelo, o calcular salário líquido não consigo ver aqui de dentro. Vocês conseguem dizer para mim por que dentro dessa minha classe professor eu não consigo enxergar o meu método calcular salário líquido que está na minha classe mãe funcionário? Dentro da minha classe mãe, que é funcionário, eu tenho um método privado. Dentro da minha classe filha, eu posso acessar todas as informações existentes dentro da minha classe, independente se ela é privada, pública ou protected, eu posso acessar qualquer informação, mas eu só posso acessar as informações existentes na minha classe funcionário, na minha classe mãe, quando elas forem diferentes de privado. Tá? Então anota aí. Informação privada só pode ser vista pela classe. Informações protegidas podem ser vistas pelas classes filhas, anotem aí, pelas classes filhas e pelas classes existentes no mesmo pacote. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu pacote BR, Edu, Infinet, Model, Domain. Dentro desse pacote tem um método protected. Professor está no mesmo pacote. E professor é filha de funcionário. Então, ele consegue aqui de dentro chegar no meu método exibir. Qualquer outra classe que não seja filha de funcionário, mas que esteja no mesmo pacote, também vai conseguir acessar o método exibir, porque esse método aqui é protegido, é protected. O que significa protected? Ele consegue ser visto pelas classes filhas e consegue ser visto por classes que estão no mesmo pacote, independente
se são filhas. Então, vamos voltar aqui um pouquinho como era antes. Aqui onde está privado, a gente passou para protegido. Observe que tanto o método quanto o atributo têm a mesma regra. Aqui de dentro do meu impressão, agora eu consigo acessar o campo doutorado e o campo salário base. Tá? Então, essas duas informações aqui que estão amarelinhas, que são informações protegidas, eu consigo acessar, porque lá naquela nossa classe mãe, eu botei esses caras como protegido. Imagine assim, a filha está num pacote, a mãe está no pacote BR, Edu, Infinet, Model, Domain. Aí eu chego aqui, ó, vou criar, depois eu volto, tá? Vou criar um outro pacote aqui. Um pacote Domain filha. Botei aqui. O que eu vou fazer? Vou arrastar as minhas filhas aqui para dentro. Vou arrastar professor. Arrastei professor para dentro desse outro pacote, para elas ficarem em pacotes diferentes. E arrastei o coordenador aqui para dentro também. Deixa eu atualizar aqui meus pacotes. Então, estou desse jeito aqui, tá? Classe mãe num pacote, um pacote domínio, as classes filhas num outro pacote totalmente diferente. Quando eu chego aqui na minha classe professor, que está no outro pacote, eu continuo podendo acessar as informações que estão na minha classe mãe. Mas isso aqui é legal. Mas, por exemplo, vou criar uma classe aqui dentro de filha, uma classe qualquer. Uma classe qualquer, tá? Que não é filha de ninguém. Vou botar aqui, ó, classe qualquer. Dentro dessa classe qualquer, eu vou criar um outro método aqui qualquer. Public void outra coisa. E dentro desse meu método outra coisa, se eu quiser acessar qualquer informação de um professor, qualquer informação de um coordenador, eu consigo, se eles forem diferentes de privado. Então, se eu tiver aqui dentro dessa minha classe qualquer e quiser, através do professor, eu tenho que instanciar esse cara aqui. Não queria chegar nesse ponto não, mas depois a gente dá um jeito nisso aqui. Então, eu consigo chegar nas informações que estão ali dentro. Por exemplo, o método de impressão. O método de impressão é uma informação que está amarelinha, uma informação protegida, que está dentro daquele mesmo pacote. Então, observem que se eu fizer isso daqui, ó, ele deixa eu chamar, não dá erro. Mas se eu mover essa minha classe qualquer para outro pacote, pacote testes, aí aquele meu qualquer já começa a reclamar aqui, ó, o método impressão não pode ser visto, não está visível. Por quê? Porque agora eles não estão mais no mesmo pacote. A classe qualquer está no pacote testes e a classe professor está no pacote BR, blá, 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 blá. Deixa eu mover minhas classes para cá, para voltar ao normal e a gente seguir o baile. Apaguei aqui tudo. Classe filha. E eu quero fazer a exibição daquelas informações que estão lá na mãe. Então, lá na mãe, eu tenho o doutorado. Tá aqui, ó. Se eu chegar aqui e botar doutorado, ele entende, ele funciona. Por que ele funciona? Porque doutorado é uma informação que está na minha classe mãe, é uma informação que está na minha classe mãe como protected. Se por um acaso eu chegar aqui e botar esse cara como privado, só quem pode ver essa informação é essa galera daqui. Observem que eu só coloquei aqui como privado, já deu erro aqui naquele meu código que estava funcionando. Então aqui dentro, para ser acessada por outra classe, tem que ser como privado. Funcionou aqui, tá vendo? A mesma coisa para o salário base. Então dentro do salário base, eu consigo pegar o salário base que está lá na minha classe mãe funcionário. Só que, se eu colocar esse cara aqui como privado, só quem consegue acessar essas informações são os métodos da minha classe funcionário. Aqui, babou, deu erro. Então, voltei para cá, mudei para protegido novamente, e essa minha classe aqui, ó, consegue acessar a informação da classe mãe. Se eu quiser colocar essas mesmas informações aqui na minha classe de coordenador, também funciona, porque coordenador
é filha de funcionário, professor é filho de funcionário. Então, os dois são filhos. Quando eu coloco essas duas informações desse jeito aqui, o que incomoda vocês aí mais uma vez? É a mesma coisa, né? Vai ficar redundante, porque eu tenho essa mesma informação aqui e essa mesma informação aqui. Já pensou se o chefe pedisse para a gente ter mais informações no meu cadastro? Eu ia ter que mexer em professor, ia ter que mexer em coordenador. Se um belo dia a gente tiver mais uma filha de funcionário, imagine administrativo, e tivesse lá doutorado e salário base, já que são informações que todos os funcionários têm, eu teria que chegar lá no administrativo e colocar também essa informação. Então, o objetivo é que essas informações, tanto de atributos quanto de métodos, que sejam iguais em filhas, eu traga para a mãe. Esse é o conceito da herança que a gente precisa seguir. O conceito da herança mais importante que a gente tem que levar em consideração, muito mais do que reutilizar código, é a parte de você definir tipos. É muito mais conceitual do que você pensar que você está reduzindo o seu trabalho. Tá? Se você ficar pensando só em reduzir quantidade de linha de código, você é um programador muito mediano. Você tem que pensar que por que eu criei funcionário, programador e coordenador? Porque eu percebi, após analisar aqui a documentação, após fazer conversas com os meus clientes, que coordenador e professor são tipos de funcionário, têm informações parecidas, fazem cálculos parecidos, têm exibições parecidas. Aí sim eu apliquei o conceito de herança. Mas se for simplesmente para você reutilizar código, não é o principal. Nesse caso aqui, é interessante, porque a gente consegue resolver esse problema, já que doutorado e salário base são informações existentes na nossa mãe, já estão aqui, e a gente consegue aplicar o conceito de herança. Observe que eu vou colocar mais uma visibilidade aqui, ó, o public, e chamei de impressão. Dentro desse meu método de impressão, eu vou exibir o nome e a idade, ele quer todos os atributos, então eu botei aqui o nome e a idade, e além disso eu vou pegar esses dois carinhas que estão aqui. Então o doutorado e o salário base vão sair daqui e vão lá para dentro daquele nosso novo método. Observe quando a gente criou esse novo método aqui, tá? Aqui dentro da nossa classe funcionário, está tudo redondinho. Eu tenho atributos de diferentes funcionalidades, eu tenho atributos de diferentes tipos de dados. Observe que eu estou usando os 4 tipos de dados primitivos mais básicos, mais utilizados também. E eu estou usando aqui a visibilidade privada, a visibilidade protegida e a visibilidade pública. Quando a gente saiu lá das nossas classes filhas, tudo estava funcionando. Porém, quando eu vou aqui agora, ele está reclamando tanto no método de impressão da minha classe de professor, quanto no método de impressão da minha classe de coordenador, ele ficou reclamando. Por que ele ficou reclamando? Coordenador, ele pode criar o método que ele quiser, tá? Sem problema. Professor pode criar o método que ele quiser. Porém, se esse método que você está criando aqui tiver o mesmo nome e os mesmos parâmetros de um método existente na sua classe mãe, que é justamente esse caso, ó, o nome e os parâmetros. Igual, tá certo? Ó, igualzinho. Se esses dois caras forem iguais, isso aqui é um conceito de sobreposição, que eu falei ali, de sobrescrita, tal override. O grande problema que está surgindo aqui, vocês têm que ficar muito ligados nisso, que se a gente for colocar numa ordem de, sei lá, de importância ou de ser mais restrito ou menos restrito, como eu falei, eu tenho o privado, eu tenho o protected e tenho o public. Se esse cara daqui, da minha classe de professor, está como protegido, significa que ele é mais restrito do que o método public que eu tenho aqui na minha classe mãe. Isso na orientação objeto não é aceito. Se você definiu na sua mãe que o método de impressão é um método liberado para todo mundo, você não pode, como filha de funcionário, definir uma visibilidade mais restrita para um método seu do que a visibilidade definida pela sua mãe. Então, ele aqui dentro da nossa IDE, ele faz 2 propostas para a gente. Olha só, você pode mudar a visibilidade para public, aqui nesse método de impressão, ou você pode mudar a visibilidade para protected lá no método de impressão da sua mãe. Você tem essas 2 coisas para fazer. Então,
como a filha deveria obedecer à mãe, a gente vai mudar essa visibilidade aqui para pública. E aí a gente resolve esse erro. A mesma coisa aqui na nossa classe de coordenador. Impressão é um método da classe de coordenador, onde eu coloquei uma visibilidade mais restrita do que a visibilidade existente no método com o mesmo nome, né, com a mesma assinatura existente na nossa classe mãe, com a visibilidade pública. Então aqui ele também dá para a gente duas opções, e a gente vai escolher esse carinha daqui. Mudamos a visibilidade pública. Então percebam no nosso exercício que eu tenho métodos privados, protegidos e públicos, métodos privados acessando atributos protegidos, tá vendo? Métodos protegidos acessando atributos privados, métodos públicos acessando atributos privados e protegidos, tá? Então, a regra é essa. Dentro da sua classe, você consegue acessar, independente da visibilidade do seu método, você consegue acessar todos os seus atributos. Eu estou aqui na minha classe filha, que é a classe professor. Eu quero que nessa minha classe filha, eu exiba a quantidade de disciplina, que é uma informação específica dessa classe professor, mas eu quero também que todas as informações de funcionário, nome, idade, salário, doutorado, também sejam exibidas. Essas informações sejam exibidas. E toda essa exibição, ela já está feita aqui, ó, dentro do meu método de impressão. Esse nome é igual a esse nome. Então, se eu chegar aqui dentro desse meu método e falar assim, ó, eu quero chamar o método de impressão. Do jeito que eu estou fazendo aqui, que método de impressão eu estou chamando? O método de impressão da filha, né, professor, ou o método de impressão da mãe? Quando eu coloco esse comando aqui da linha 7, eu estou chamando o método de impressão da filha ou estou chamando o método de impressão da mãe? Eu estou chamando o método de impressão da filha. Isso aqui é o famoso método recursivo, mas só que mal implementado, porque o método recursivo é aquele método que realmente vai chamá-lo novamente, mas tem que ter uma condição de parada, porque senão ele vai ficar aqui para o resto da vida. A gente vai usar a palavrinha super para indicar que esse método aqui, impressão, ele não é mais o método de impressão da minha classe filha, e sim o método de impressão lá da minha classe mãe. Então essa linha de código que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui também na minha classe de coordenador e finalizo o nosso querido projeto por hoje.